Boa tarde, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através deste canal no YouTube, que é o canal Porque Sou Católico. Estou passando aqui para fazer uma reflexão com vocês a respeito dessa caminhada penitencial da Igreja no período quaresmal. A Igreja está vivendo, desde a quarta-feira de cinzas, o período da quaresma, e ele se estende até a quarta-feira da Semana Santa. Ontem nós celebramos, na liturgia da Igreja, o terceiro domingo da quaresma, que é considerado pela nossa liturgia como o domingo da alegria, o domingo em que nós damos uma certa parada na nossa caminhada penitencial para reanimar as nossas forças, para reanimar a nossa espiritualidade e dar continuidade para essa preparação penitencial para a vivência da Páscoa, a festa da Páscoa. Assim como um dia a comunidade judaica esperou e continua a esperar o Cristo, nós já temos o Cristo, nós já estamos com Cristo na nossa vida. Então a gente precisa, nessa caminhada quaresmal, aprender a viver e a exercitar aquilo que a nossa igreja nos coloca através do seu calendário litúrgico. E a liturgia, ela é a expressão máxima da nossa fé, a expressão máxima da comunidade católica, porque é onde nós temos a oportunidade de celebrar, de louvar e de glorificar o nosso Deus através das práticas litúrgicas. Não é à toa que a igreja levou anos e anos para organizar esse calendário bonitinho que nós temos, como por exemplo a troca de cores. Um dado momento, no período do Advento, a cor é o roxo. No período do tempo comum, no primeiro momento do tempo comum, é a cor verde. Depois nós temos a cor roxa novamente, que é a cor penitencial, que é a cor da quaresma. Então, minha gente, o seguinte, o que acontece? A comunidade judaica, o povo de Israel, a nação escolhida por Deus para nela realizar a sua revelação através de um ato de amor, de um ato de misericórdia. Nós vamos hoje aqui ouvir uma meditaçãozinha breve da leitura da segunda-feira da terceira semana da quaresma, que está aqui transcritas, tirada das escrituras sagradas, esse trecho, e colocado aqui na liturgia das horas, que é o livro que todo o clero, tanto o clero diocesano quanto o clero religioso, utiliza para louvar a Deus na sua caminhada vocacional. Então vamos lá, o trecho é de Êxodo, capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6. E diz assim: Vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida entre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Assim Deus se dirige para todos nós, para toda a comunidade cristã. Mas nesse momento aqui, por conta do contexto histórico, essa revelação ela aconteceu para a comunidade judaica, para o povo de Israel, que estava sendo retirado do Egito. E esse povo, Deus o consagrou, Deus o escolheu, Deus elegeu para o anúncio da Boa Nova, para o anúncio da mensagem de amor, da mensagem de misericórdia. Por isso que nós devemos agradecer, nós devemos louvar. E aí o que acontece? Mas para ser a comunidade eleita de Deus, nós precisamos provar que merecemos a misericórdia de Deus. Através de quê, gente? Através de uma caminhada penitencial. Você vê que o povo lá no Egito, o povo judaico no Egito, estava vivendo como os pagãos, caminhando como os pagãos. Então eles precisavam se purificar, eles precisavam se reencontrar com Deus, eles precisavam de uma nova
identidade diante de Deus. E essa identidade nada melhor, e não há uma outra forma de construir, do que a penitência, do que o ato penitencial. É no ato penitencial que a nossa comunidade se reencontra com o seu Criador. É no ato penitencial que a criatura se coloca diante do seu Criador, e diante dessa colocação, diante de estar na presença do seu Criador, a criatura solicita de Deus, solicita do seu Criador a sua misericórdia. E nessa misericórdia ela é perdoada. E aí o que acontece? A caminhada penitencial dos judeus, que passou 40 anos peregrinando no deserto, ela não foi uma punição. Ela não foi uma punição. Ela foi, na verdade, um ato penitencial, uma caminhada penitencial. Por essa razão, a Igreja Católica ela vive fazendo essas caminhadas que nós chamamos de procissão. A Bíblia está cheia de procissão. É a procissão do povo chegando na margem do Mar Vermelho e o Moisés abrindo o Mar Vermelho, porque assim Deus ordenou que o seu povo caminhasse em mar com a terra enxuta, certo? Depois, as caminhadas pelo deserto, ali onde hoje fica a Cisjordânia, onde fica a região da Palestina. Então, o povo judeu peregrinou naquela região ali. A própria saída do pai Abraão, que é o nosso pai na fé, saindo da cidade de Ur, onde hoje é o Iraque. Não, o Iraque não. É o Iraque, certo? Então eu penso, nós devemos entender que essa caminhada, ela não é uma punição, de forma alguma. Ela, na verdade, é uma abertura de Deus para conosco. Deus está conosco, Deus caminha conosco. Por essa razão, um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Deus caminha conosco. Deus caminha com o seu povo. Deus está com o seu povo. Deus se faz presente na vida do seu povo. E durante o período quaresmal, nós somos exortados a vivenciar atos de misericórdia, a provar que nós estamos fazendo uma caminhada penitencial, mas essa caminhada penitencial, na verdade, nós não devemos olhar como um ato de punição, mas como um ato de abrir o nosso coração para estar em comunhão com Deus, para estar em comunhão com o nosso Criador. É esta a simbologia, a figuratização da caminhada do povo que está saindo do Egito. Ou seja, você pode até estar se perguntando, nossa, quer dizer então que Deus desprezou os egípcios em detrimento da comunidade de Israel? Sim, sim. Por que isso aconteceu? Porque a comunidade egípcia, ela era uma comunidade de coração endurecido. Quantas vezes Deus provou, Deus mostrou, Deus deu sinais para que o faraó se convertesse, para que o faraó abrisse o seu coração para se encontrar com Deus, para aceitar o Deus de Israel, e ainda assim, de forma alguma, ele se arrependeu. Eles eram uma comunidade, a comunidade egípcia, era uma comunidade totalmente despropiciada da presença do Deus vivo de Israel. Eles acreditavam e vivenciavam outras práticas religiosas. Mas aí Deus, você vê isso nas próprias narrativas de Moisés no livro do Êxodo. Quando ele narra os inúmeros milagres, os inúmeros sinais que Deus deu para que o faraó ele amolecesse o seu coração. E sempre que vinha uma praga nova, vieram 10 pragas, as 10 pragas do Egito. Isso é tão famoso que as pessoas até levam um pouco de forma jocosa, de forma humorística, de forma humorada. Mas as 10 pragas do Egito, na verdade, elas não eram castigos. Elas eram sinais
de Deus para que o faraó amolecesse o seu coração. Quando veio a primeira praga, ele chegou para Moisés e disse: Ô Moisés, conversa aí com teu Deus e pede a ele para nos libertar desta praga, que eu me voltarei para ele e darei liberdade ao povo dele, que no caso eram os judeus. E aí Moisés ia lá, suplicava a Deus, Deus ia lá, retirava a praga. O que acontecia? O faraó voltava às mesmas práticas antigas. E quantos de nós, meus irmãos, estamos assim? E quantos de nós caminham dessa forma? Talvez até esse que vos fala caminha dessa forma. Não se volta de coração contrito para Deus, fica prometendo, fazendo promessas. Ó Deus, tira esse sofrimento da minha vida, tira essa angústia da minha vida, que eu me voltarei totalmente para ti, ó Senhor. Aí do nada Deus retira aquele sofrimento da sua vida, mas no momento de contentação e de alegria, você se esquece daquele sofrimento que passou, daquele ato penitencial que passou, e só quer saber da alegria. E esquece de que foi Deus que te tirou daquele suplício, daquele momento de angústia. Então talvez nós ainda estejamos caminhando como o faraó, que só sente a necessidade da presença de Deus no momento da tribulação, no momento do sofrimento, e aí a gente suplica a Deus por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. E nós que somos católicos, pela intercessão dos santos, pelo exemplo dos mártires, que derramaram o seu sangue por acreditar na mensagem do Evangelho. E aí nós ficamos caminhando dessa forma, indo e voltando, sem progresso, sem mudança. É importante que nós voltemos o nosso coração para o Senhor. É esta a mensagem que nós temos para a segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Se nós, como diz aqui na leitura, se nós ouvirmos a voz e guardar a aliança que o Senhor fez conosco, nós seremos a porção escolhida de Deus. Mas nós temos que mudar de comportamento, temos que mudar de atitude, temos que mudar de comportamento. Ah, mas é duro, é difícil. E quem disse que as palavras que Cristo nos disse, e quem disse que as palavras de Deus são palavras fáceis? Não, meus irmãos, não são. Às vezes é até fácil de dizer, é até fácil de proclamar, mas é difícil de vivenciar, é difícil de colocar no coração e no pensamento. Eu quero te deixar aqui com essa mensagem. Espero que tenha servido para mim também. Essa é uma catequese para todos nós, para todos aqueles que se confiam às mãos e às graças do Senhor. Até a nossa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe. Permaneçamos na graça de Deus e continuemos a nossa caminhada penitencial, rumo à celebração da Páscoa do Senhor e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo.